Muitas vezes vivemos tantas experiências ruins, com pais até, e alguém já chegou um dia a dizer do seu próprio pai, por exemplo: o meu pai é mau, ou o meu pai é um monstro, ou eu tenho medo do meu pai, ou eu tenho vergonha do meu pai. Independente do pai da terra, do jeito do pai da terra que você tenha tido, o seu pai do céu não é mau, não é um monstro. Não precisa ter medo nem vergonha dele. O seu pai do céu é amor. E você é filho deste amor. Você é filha deste amor. E como é importante nos nossos dias a gente relembrar isso. Que eu sou filho de Deus, que você é filha de Deus, que nós somos da mesma família. E nós temos uma dignidade muito grande, a dignidade de filhos do céu, de que nós somos muito importantes, mesmo que às vezes as pessoas não digam isso, mesmo que às vezes você esqueça disso. Você é filho do Pai, de Deus Pai, que é amor. E nós só podemos dizer que hoje nós somos filhos, porque um dia o Filho unigênito de Deus veio a esta terra, se encarnou e teve a coragem de entrar no ventre da cruz e passar por aquele sofrimento. E através daquele nascimento doloroso, mas necessário, nós passamos a ser filhos de Deus. É tão importante a gente relembrar isso, porque muitas pessoas no nosso tempo, infelizmente, começaram a viver como filhos de qualquer outra coisa, mas não como filhos de Deus. É tão importante a gente olhar para esse evangelho de hoje e ver, por exemplo, que quando os judeus criticavam Jesus pelo que ele fazia, a resposta dele é contundente, é séria. Se você está com a Bíblia ou com a liturgia, pode acompanhar. É o versículo 19 do capítulo 5 de João. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Só até aí basta. O Filho não faz nada por si mesmo, somente o que aprendeu do Pai. Tudo aquilo que a gente vê na vida de Jesus. E é lindo ver o seu amor, ver a sua misericórdia, ver o seu perdão, ver os seus ensinamentos, os milagres, ver o jeito de Jesus, imaginar o sorriso de Jesus, imaginar os olhos de Jesus. Tudo aquilo que Ele é a imagem do Pai. Foi bonito esses dias. Ouvindo Sorrindo para a Vida, escutei o Peter, que acho que todos aqui devem conhecer, aqui da Canção Nova, que canta numa banda chamada Conexa, que o Dudu toca ali também. Ele disse que não o pai biológico dele, porque ele faleceu, mas o pai que o criou. Ele bebia muito. Ele até disse assim, ele gostava de uns goró. Mas um dia, entre os 10 e 12 anos, não me lembro exatamente a idade, esse segundo pai, chegou para ele, para o Peter, e disse: olha, eu não vou mais beber, porque eu quero dar um exemplo de vida para você.
eu acho que valeu a pena. Muitos aqui com certeza conhecem a vida deste homem de Deus, do Peter. E ele teve uma referência, que foi aquele pai que decidiu ser um exemplo. Como talvez nos nossos tempos faltem pais que tenham a coragem de ser exemplo, referência. Como me assusta alguns pais que muitas vezes foram tão ausentes da vida dos seus filhos e depois eles se assustam porque não sabem por que os seus filhos muitas vezes estão perdidos nas drogas, perdidos longe de Deus, fazendo coisas que eles têm até vergonha. Muitos pais que não foram um exemplo de fé, de amor para os seus filhos. E aí de repente o seu filho vai dizer um dia para você, isso que Jesus disse aqui: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Assistindo um filme esses dias chamado Os Corajosos, dizia nesse filme que falava sobre paternidade, falava que, por exemplo, alguém que não teve um pai ausente ou um mau exemplo de pai, a probabilidade dele um dia se tornar um criminoso é 20 vezes maior do que alguém que teve um pai presente, um pai amoroso, um pai que teve a coragem de ser referência. O nosso mundo e os nossos filhos de hoje, dos nossos dias, são cada vez mais perdidos, porque os seus pais muitas vezes estão cada vez mais perdidos. Eu já contei isso aqui, acho que mais de uma vez, mas indo uma vez à nossa delegacia aqui em Cachoeira Paulista, fazer uma visita a um rapaz, o escrivão que atendia ali muitos pais disse: padre, se um dia o senhor tiver que escrever um livro, o senhor escreva um livro assim: pais complicados, vírgula, filhos, idem. Porque é ali com o pai, é com a mãe, que cada filho, cada filha vai aprender muitas coisas. Não se assuste, isso é uma realidade. Existem, claro, graças a Deus, muitas exceções de filhos que dão a volta por cima, ou de pais que às vezes são exemplo, mas outras coisas acontecem, mas a regra geral é essa aqui, que Jesus diz: eu faço aquilo que vejo o Pai fazer. Eu mesmo, vocês sabem, muitos de vocês, eu acredito, que meu pai morreu antes de eu nascer, mas eu tive a oportunidade de ouvir muitas vezes várias coisas sobre o meu pai. Em todo lugar que eu chegava lá na minha cidade, até porque meu nome é um nome muito incomum, e era o mesmo nome do meu pai, Sóstenes, lá chamado, o pessoal chamava de Sostinho, o meu pai, Sostinho. Então você é o filho do Sostinho? Eu dizia, sim, só. E aí eles começavam a tecer vários elogios para o meu pai. Mas a maioria desses elogios era dizendo que o meu pai era muito garanhão, que pegava muitas mulheres. Sempre falavam isso. Eu fui crescendo ouvindo isso. E aquilo passou a ser a minha referência. Você acha que eu quis ser o quê? Padre? Não. Isso aí foi muito tempo depois. Eu queria ser assim também. Eu queria reproduzir aquilo que eu tinha, a imagem que eu tinha construído dentro de mim sobre o meu pai. Mas um dia, e esse pai está no céu, eu reencontrei este pai, Deus Pai,
que passou a ser uma referência diferente para mim. Passou a me ensinar coisas diferentes. Meu Pai Sóstenes. Eu tenho certeza que você quer que eu não o tenha como essas referências ruins. Eu tenho certeza que você deseja que eu seja mais parecido com o Pai do céu que com o Pai da terra. Porque os nossos pais da terra não são perfeitos nunca, não é? Que é melhor que um filho para conhecer os defeitos do seu próprio pai? Pois é. Hoje é o dia de nós olharmos para esse Pai, o Pai do céu, e assumir ou reassumir que você é filho de Deus. E aí Jesus disse algo que talvez precisa mexer comigo e com você. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Vamos fazer uma coisa. Vamos olhar para a sua vida, para a nossa vida. E aí, nos perguntarmos: tudo aquilo que eu tenho feito tem sido reflexo e imagem do Pai? Nos perguntarmos, ou melhor, perguntar para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso derredor: você vê o Pai em mim? Dá uma olhada para a pessoa que está aí ao seu lado. Faz a experiência de perguntar para ela: você vê o Pai em mim? Pode olhar de novo para aqui. Você vê o amor em mim? Porque o salmo que nós cantávamos é: o Senhor é misericórdia, o Senhor é amor. As pessoas que estão ao nosso derredor, de alguma forma, vão ser um espelho que vão me fazer ver se eu sou a imagem fiel do Pai como um filho fiel, ou se eu sou simplesmente um borrão. Sabe o que é borrão, né? Ou se eu sou simplesmente uma caricatura. Porque a obra de arte reflete aquilo que é belo, e a caricatura reflete aquilo que é ruim, que é mal, que é feio. Já viu? Numa caricatura, por exemplo, a pessoa tem um nariz um pouquinho avantajado, daí coloca aquele nariz imenso. A caricatura realça aquilo que não é bom. A obra de arte mostra beleza. Você é chamado a ser como Jesus, filho que é obra de arte do Pai, imagem fiel, original. Antes de ir para Terra Santa, eu descobri que lá uma coisa muito importante é a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil. Porque o povo brasileiro, graças a Deus, é amado por esse mundo inteiro. Então eu pensei, eu vou levar uma camisa do Brasil para lá. E eu ganhei uma camisa da minha mãe, uma camisa original, assim, tal, né? Mas depois eu descobri que existem as outras que não são originais. As cópias falsas. Que tipo de filho você quer ser? O filho original, que a gente percebe, porque assim, a cópia, aquela outra camisa assim que parece, mas não é. De longe você acha que é aquela, é a do Brasil, idêntica, igual a dos jogadores lá. Mas quando você se aproxima um pouquinho mais, olha com cuidado, e eles até chamam de réplica essas daí, você vê que não é de verdade, vê que não é original. Que tipo de filho eu quero ser?
de que alguém, ao chegar um pouco mais perto de mim, na convivência familiar, ou ao descer de um palco, de uma pregação, ou conviver mais intimamente comigo como um filho, por exemplo, uma filha, descubra que eu sou só uma réplica de filho de Deus. Eu quero ser filho original. Não sei o que você deseja. Eu quero ser filho original do Pai. Porque na primeira leitura que tínhamos, de Isaías 49, ali estava escrito de que nós éramos chamados a distribuir a herança dispersa. Sabe o que é dispersa? Perdida. Você é chamado, como filho, a reencontrar os filhos que se esqueceram que são filhos de Deus. Mas eles só vão reconhecer que são filhos, não somente pela sua palavra, mas se eles conseguirem ver no espelho da sua vida a si mesmo, o Pai.